poder a gente continuar falando aqui, inclusive, sobre os setores do mercado, né, a gente vai conversar agora aqui, nesse momento, com Arlindo Souza, ele que é analista de ações do TC, já está aqui comigo. Arlindo, seja bem-vindo aqui à programação da BFC News, ao fechamento do mercado. Olá pessoal, boa tarde aí a todos que estão acompanhando, um prazer aqui estar falando pela primeira vez com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o setor de e-commerce, de logística, gente. Aliás, eu vou começar perguntando para você sobre o e-commerce e o impacto disso. Mas, quem está assistindo a gente aí, eu estou de olho aqui no chat, mandem suas dúvidas também para participar aqui desse papo com o Arlindo. Então vamos lá, Arlindo. É justamente, né, sobre esse avanço do e-commerce que a gente viu acontecer durante a pandemia. Aliás, né, de uma forma surpreendente, muitos gestores, inclusive de fundos imobiliários, viram oportunidades para poder aumentar esse investimento nos fundos de tijolos, focados especificamente nos galpões logísticos. Esse quadro mudou, né, para os grandes players ali do varejo, de e-commerce, que agora estão passando por algumas dificuldades, prejudicando um pouco esses fundos de segmento no aluguel e venda também nesses galpões, né, como se sabe, que impulsionava aí o setor. Baseado nesse cenário, como escolher ativos de FIIs nesse momento, nesse setor, para tentar livrar um pouco aí desse cenário que está menos aquecido do que o que a gente viu acontecer na pandemia? Bom, a gente nesse setor de e-commerce voltado para logística ainda enxerga boas oportunidades de crescimento nesse setor. Pós-pandemia, a gente viu um crescimento aí bem acelerado do e-commerce, né? Muitas pessoas que nunca tinham comprado mercadorias online passaram a fazer as suas primeiras compras e a gente acredita que é uma tendência daqui para frente de crescimento cada vez mais acelerado. Não tão acelerado como na pandemia, naturalmente, mas ainda acreditamos que existem boas perspectivas no segmento. Então, a gente acredita que os fundos imobiliários voltados para o segmento de logística devem continuar bem aquecidos. Aqui no TC, a gente faz o acompanhamento de alguns fundos imobiliários voltados para a logística também, mas que mesmo com esse ambiente mais desafiador, especialmente juros também, quando a gente tiver aí, vou chamar, quando os juros acalmar, né, digamos assim, a gente deve ter um reaquecimento desse setor também. Mas eu separei aqui também, além de a gente falar de e-commerce, né, eu separei aqui alguns tópicos para a gente discutir também sobre infraestrutura, e naturalmente um setor que a gente acompanha aqui de perto é o das elétricas, né, a gente tem boas oportunidades também. Mudando um pouquinho de assunto, né, falando das companhias transmissoras de energia, a gente tem uma certa preocupação, digamos assim, porque hoje com a disseminação, né, da informação, a gente vê muito influência hoje no YouTube e tal, discutindo sobre empresas que pagam bons dividendos e naturalmente as elétricas sempre estão lá. Porém, a gente tem um pezinho um pouquinho atrás, tá, nessa avaliação. As pessoas costumam dizer, compra essa ação porque é um setor perene, não sei o quê. Porém, muitas empresas já estão bem precificadas ou caras, tá, pessoal? Então, a gente está um pouco mais reticente com esse setor hoje. Isso porque, quando a gente olha os leilões da ANEEL, né, para as empresas poderem crescer, elas participam desses leilões, e existe a RAP, né, que é a Receita Anual Permitida de cada lote, de cada empreendimento. Hoje a gente vê que o deságio nesses leilões eles estão muito altos, a gente tem deságios médios aí de 50% na média. Isso quer dizer o quê? Que um leilão que iria ter uma RAP ali de 100 milhões de reais, uma Receita Anual Permitida de 100 milhões, se a gente tem um deságio de 50%, a empresa só vai receber 50 milhões. Então, nesse cenário, as taxas de retorno desses projetos, ela tendem a ser bastante comprimida. Então, se a gente tem uma taxa de retorno comprimida e uma taxa de juros, né, um custo de capital mais alto, é um desafio muito grande para essas empresas conseguirem crescer e conseguirem gerar valor. Aqui na nossa cobertura no TC, a gente vê, então, um setor de bem precificado a caro. Um outro ponto que a gente coloca também, ainda nesse acirramento dessa concorrência,
em relação à privatização da Eletrobras. A Eletrobras, a gente acredita que a companhia deve ser um player agressivo, entre aspas, nos próximos leilões, agora que a empresa está bem capitalizada e tem uma série de triggers de valor ali que vão incrementar a geração de caixa da empresa, então vão deixar ela mais bem posicionada para participar dos novos leilões de transmissão. Então, a gente acredita aí que é um desafio muito grande para as empresas conseguirem crescer, criando valor hoje nesse segmento. Então, a gente aconselha aí aos investidores que nos acompanham e tal, a ter um pouquinho de ceticismo, né, digamos assim, no segmento hoje. Além você falou em desafios, né? Eu sei que também existe a questão da diversificação da matriz e abertura aí do mercado, né, livre, que são grandes tendências. Aliás, tem companhias como a EDP, né, que já vão olhando aí um pouco mais para essa parte. Só que aqui no Brasil a gente ainda tem uma dependência muito grande, se eu não me engano é mais de 60% essa dependência aí do fornecimento ali de energia através da água, consequentemente de chuvas. E a gente tem, né, essa questão climática aí na pauta que não dá para poder ser deixada de lado. Aliás, todos os anos a gente sempre bate de novo naquela mesma tecla de secas, de reservatórios ali em baixa e tudo mais. Ou seja, buscar companhias que talvez estejam ali com esse objetivo, por exemplo, como a EDP, eu não sei se seria aí realmente, né, o que vocês têm como recomendação, mas ela é uma das que tem essa diversificação de matriz aí energética. Seria a grande chave agora, o grande diferencial na hora de escolher uma companhia no setor elétrico para tentar desvencilhar um pouco, né, dessa tendência cada vez maior que o Brasil ainda tem, né, da questão climática, que acaba prejudicando essas companhias? Não, com certeza. A gente. Esse percentual aí mesmo, nunca lembro o exato, mas é em torno aí de 60%, 70% da nossa capacidade instalada ainda é proveniente da geração hidrelétrica. O que é bom pelo lado ali de ser uma energia renovável, etc., mas é um ano ali como 2021, gera um problema aí bem grande em questão de inflação, você tem uma energia ali mais cara, então isso é bem prejudicial. O Brasil já vem investindo bem em ativos de geração, especialmente eólica e solar. A gente tem alguns bons nomes também, além da própria EDP. Hoje, para uma tese de crescimento, por exemplo, a gente gosta bastante da Auren Energia, né, a Auri 3, que era a antiga CESP. A companhia tem um portfólio ali para aumentar, né, o seu portfólio de geração em aproximadamente 50% nos próximos 3, 4 anos. Majoritariamente, esse aumento deve vir da fonte solar, então a empresa vem investindo nisso. Para uma tese de dividendos, a gente gosta bastante da Engie, a empresa tem uma exposição ainda bem grande na matriz hídrica, mas também vem investindo bem em eólica e solar também. E a nossa tese preferida é uma tese de Velho, né? Uma empresa, a própria Eletrobras, que foi privatizada agora, a empresa no seu processo de turnaround, após capitalização, tem uma série de triggers ali de valor, deve reduzir despesas com pessoal, tem algumas contingências ali de empréstimo compulsório que ela deve buscar resolver. Então, essa melhora de eficiência da Eletrobras deve abrir muito espaço ali no balanço da empresa para que ela venha a investir em geração e transmissão, que é o seu core business. E a empresa já vem demonstrando isso, já anunciou um projeto de geração eólico de 300 megawatts pós-privatização, já arrematou um lote no último leilão da ANEEL. Então, a gente acredita aí que é o melhor play hoje para surfar geração e transmissão no Brasil, é a Eletrobras. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui do pessoal do chat, priorizar aqui as perguntas do pessoal. Arlindo, não sei se você o que você não tiver como responder, não tem problema, tá? Mas deixa eu só passar aqui as perguntas do pessoal. O Marcelo Alves está perguntando o seguinte: por que a transmissão paulista caiu nos últimos pregões? Foi pelo arremate no último leilão ou por não distribuir dividendos em 2022? Desculpa, é Marcelo, isso? Isso, Marcelo Alves. Olá, Marcelo, obrigado pela pergunta. A Transmissão Paulista, ela tem uma das suas concessões que, se não me engano, vai ter uma revisão tarifária, tá? Deve ter alguma redução ali de RAP. Você pode pesquisar
aí sobre essa notícia que saiu, acho que essa semana passada, e isso deve diminuir um pouquinho aí o volume de dividendos da empresa, tá? Então, a gente pode atribuir a queda do papel a esse evento. É um papel já bem precificado, e se a gente tiver ali alguma redução de RAP, naturalmente isso vai se refletir no preço da companhia. Maravilha. Tem duas perguntas aqui também, acaba de chegar até outra aqui sobre a mesma companhia. O Guerreiro de Fé pergunta e o Fausto Augusto. Os dois estão perguntando sobre Copel. O que você acha de Copel? O que você tem para dizer sobre Copel? A Copel a gente não acompanha hoje de perto, tá? O papel, como é estatal, a gente costuma ter um pouco mais de carinho quando tem algum trigger ali de privatização, não é o caso hoje. A gente está focando aqui nesses outros papéis que eu passei para vocês. Perfeito. Voltando agora aqui um pouquinho para o setor de logística, né? O MPK deixou uma pergunta aqui, se puder responder, ele fala: quais os maiores problemas da Sequoia, a companhia do setor de logística? Bom, a gente cobre o papel hoje, eu não diria que seria, desculpa, o nome do ouvinte é? Eu gosto MPK. sempre de falar para a pessoa. MPK. Isso. Não diria que é um problema, tá, MPK, para a tese de logística da Sequoia. Como a gente comentou aqui no início, a tese de crescimento de e-commerce, a gente acredita que deve seguir nos próximos anos. Um ponto que a gente destaca na Sequoia é que, eu quero surfar a tese de crescimento de e-commerce, mas não quero comprar Magazine Luiza, Lojas Americanas ou Via Varejo, porque a concorrência entre elas é muito grande, isso comprime imagem, etc. Então, eu compro a Sequoia porque a empresa presta serviço para todas essas grandes varejistas e acaba por capturar o crescimento do e-commerce de forma geral, digamos assim. O problema, entre aspas, que a gente tem, pelo menos no curto prazo, está em relação à margem. Nos 2 últimos anos, a gente viveu anos bem malucos aí, pandemia e guerra, e naturalmente a gente não precisa nem dizer aqui sobre a questão da inflação. Então, os preços do diesel impactaram bem as margens da companhia, ela até vem fazendo alguns repasses de preço, mas a gente está vendo agora que a defasagem aí já está batendo na porta. Então, é possível, aí depende do cenário eleitoral também, que a Petrobras faça um novo repasse no diesel. Então, isso comprime um pouquinho a margem ali da empresa no curto prazo, que ela só vai repassar posteriormente aos seus clientes. Então, o mercado meio que deixa implícito ali que a margem da empresa vai cair e acaba que a cotação do papel tem uma liquidez reduzida, então o papel vai cair bem mais do que o mercado. Mas é uma tese que a gente gosta bastante para surfar uma tese de growth no varejo, no e-commerce, tá? Ele já deixou um muito obrigado aqui pela resposta no chat. Aproveitando que a gente está nesse setor de logística, uma coisa que me veio aqui à cabeça enquanto a gente está conversando, Arlindo, a Shopee desenvolveu, né, a gente sabe, a sua própria logística aqui na operação brasileira. A gente também tem a Amazon aí que vinha bastante focada nessa questão aqui da operação logística. Mas a gente tem essas duas grandes aí, essas bigs, dando uma desacelerada em algumas regiões aqui brasileiro. Eu queria entender, vocês estão bastante otimistas com esse setor de logística, eu queria entender se essa desacelerada de gigantes, assim como Shopee e Amazon, já estão precificadas aí, na tua opinião, nesse setor de logística, ou se isso pode ir trazendo algum impacto mais para frente? Olha, acho que ainda está um pouquinho cedo para a gente cravar aqui um percentual de quanto é que vai crescer a mais ou a menos. O que a gente acredita é que a vida fácil, entre aspas, desse pessoal. O Shopee, por exemplo, a estratégia dele quando ele entra num novo país, ele liga ali a torneira de dinheiro e vai tentando amassar os concorrentes até dominar o mercado. Isso funciona quando o juros está baixo. Quando os juros aumenta, essa liquidez não fica assim tão abundante, né? Por outro lado, a gente ainda acredita no desenvolvimento aqui do comércio eletrônico, então meio que pode até desacelerar nesses grandes players, mas para o interior do Brasil, por exemplo, nos players nacionais, a gente não observa ainda uma desaceleração tão acentuada assim. Perfeito, Arlindo. Tem mais duas perguntas aqui do setor de energia. AES Energia, uma pergunta do Tiago Rafael. AES, Rafael, a gente não cobre hoje, tá? O papel, então
tenho uma opinião aqui para te passar, infelizmente. Perfeito, não tem problema. E o Juscelio Leal está perguntando no setor de energia, a Neoenergia. O que você teria para poder falar sobre a companhia? Neoenergia, Juscelio Leal. Perfeito. Juscelia, a gente tem uma opinião neutra / negativa para a neoenergia, isso por causa da alocação de capital. O setor de energia elétrica, como todo setor da Bolsa, mas o de energia, naturalmente, você tem ali as concessões que duram 30 anos, então você tem que ser muito eficiente na alocação de capital. O que é que isso quer dizer? Eu ter projetos que gerem taxas de retorno acima do seu custo de oportunidade. E não é o que a gente vê hoje na Neoenergia. No último leilão da ANEEL, a empresa ofertou um deságio ali de mais 50% em um dos lotes, se não me engano era o maior lote ofertado, e para você ver no dia, a empresa vai investir mais e vai crescer, mas o papel caiu 5% no dia. Isso porque a gente acha que a companhia foi muito agressiva nesse leilão e isso pode comprimir ali as taxas de retorno. Tem um ponto também que a gente lembra aos nossos clientes, investidores, é que a gente tem que separar bem as empresas da origem do capital. A Neoenergia, por exemplo, que tem um controlador europeu, se ela tem uma TIR, por exemplo, de 9%, 10%, isso é bom para ele, porque o controlador lá está tendo uma taxa de retorno razoável para o custo de oportunidade dele. Mas empresas que têm capital majoritariamente brasileiro, né, a gente precisa de taxas aí acima de NTN-B, e não está tão simples assim conseguir isso nesse setor hoje, tá? Então essa é a nossa opinião hoje sobre Neoi 3. Perfeito, tá ótimo. Aí, Arlindo Souza, analista de ações da TC, eu quero muito agradecer a tua participação com a gente aqui nesse fechamento do mercado. Espero contar aí com a participação de vocês mais vezes. Forte abraço aí para você, todo o pessoal do TC. Um ótimo final de semana também. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.